o campo autoconsciente da consciência. Se nós acreditamos e sentimos, eu sou o corpo, então vai nos parecer que parte da nossa experiência acontece dentro de nós e parte de nossa experiência acontece fora de nós. Vai parecer que a experiência é dividida em duas partes essenciais. A parte interior, feita de mente, e uma parte externa, feita de matéria. A parte de dentro, pensamentos, imagens, sentimentos, sensações, a gente considera como sendo eu, e a parte externa, que são as percepções do mundo, nós consideramos como sendo não eu. Então essa crença, eu sou o corpo, e esse sentimento, que é o responsável por essa essencial divisão da experiência, em duas partes separadas, eu e outros, mente e matéria. A razão pela qual os cientistas acham impossível abandonar o seu paradigma materialista é que os cientistas estão arraigados na sua crença de que são o corpo. Porém, se nós entendemos e sentimos, eu sou consciência, então fica óbvio para nós que todas as experiências acontecem dentro de nós, ou seja, acontecem na consciência, dentro da consciência. Eu sei que para alguns de vocês isso é óbvio, mas vamos devagar para aqueles que ainda não estão completamente familiarizados com isso. Eu sugiro que você comece com os seus olhos fechados. Permita que um pensamento ou uma série de pensamentos surjam. E sinta que esses pensamentos aparecem em mim. Nenhum de nós tem problema com isso. Mesmo sob um ponto de vista convencional, todo mundo entende e sente que os pensamentos acontecem dentro de mim. Apenas escute o som dos seus pensamentos e sinta que esses sons acontecem dentro de você.
Não se interesse pelo conteúdo dos pensamentos. Ouça os pensamentos como se fossem sons abstratos, como se você estivesse ouvindo música. Agora, escute qualquer som que esteja aparecendo, que de um ponto de vista convencional pareça estar acontecendo fora de mim. Apenas escute os sons sem atribuir nenhum significado a eles. Qualquer som que esteja presente, os pássaros, o trânsito. Vá e volte dos seus pensamentos para o som que está acontecendo agora. Então, vá de um para outro até que fique completamente claro para você que eles acontecem no mesmo espaço. O som que a gente ouve e os pensamentos. Dirija sua atenção para o som dos seus pensamentos e para os sons que estão presentes nesse momento. E à medida em que você muda de um para o outro, observe se a sua atenção cruza alguma borda, algum limite, como se ela saísse de um espaço e entrasse em outro. Veja se a sua atenção alguma vez deixa a consciência. Observe se a sua atenção alguma vez deixa o interior da mente e passa para um espaço chamado o mundo exterior. Seja bem específico. Tente encontrar essa fronteira, se de fato ela existe. Uma fronteira onde a sua atenção deixa a consciência e entra num reino chamado mundo exterior, fora da consciência. Descubra assim que a borda, o limite, o interior de mim e o exterior não existe. Se eu acredito eu sou o corpo, então esse limite será a pele. Se a gente entende eu sou consciência, então não há limite. A atenção nunca deixa a consciência. A borda, o limite, está no mapa, mas ele não está na terra, no território. É que nem andar de uma cidade para outra.
a gente nunca encontra uma linha no chão que divida as duas cidades. É a mesma coisa aqui. A borda entre o interior e o exterior da experiência, o interior e o exterior de eu, não é nunca encontrada. A atenção nunca deixa a consciência. Dirija a sua atenção para a sensação, a vibração atrás dos olhos. Essa sensação, mesmo sobre um ponto de vista convencional, acontece em mim, agora. Ponha a mão no chão ou na cadeira. Uma nova sensação surge, num sentido do ponto de vista convencional, é uma sensação fora de mim, feita de alguma coisa. Fora de mim, chamada matéria. Agora, com a sua atenção novamente, visite uma e a outra dessas duas sensações. A sensação chamada vibração atrás dos olhos e a sensação chamada mão no chão. Não contando com esses rótulos, apenas experiencie a sensação sem o rótulo. Pergunte a si mesmo: essas duas sensações acontecem no mesmo espaço da consciência? Em outras palavras, no mesmo espaço de mim, no eu? Ou alguma sensação acontece em mim e a outra sensação acontece em não eu, ou seja, o mundo? Não esteja interessado nas sensações. Se interesse pelo espaço entre as sensações, enquanto a sua atenção viaja através desse espaço, de uma sensação para outra. Enquanto ela viaja, tente encontrar de novo uma linha que divide a sensação. Uma linha entre o eu e o não eu. Uma linha entre o interior da consciência e o exterior da consciência, se de fato há essa linha. Viaje, sempre voltando entre essas duas sensações, até que esteja absolutamente claro para você, não apenas no nível do pensamento, mas eu quero que você sinta
que essas duas sensações aparecem no mesmo espaço da consciência. Agora, deixe a sua atenção vagar livremente para onde quer que ela queira, encontrando pensamentos, imagens, sentimentos, sensações, sons. Não esteja interessado particularmente no conteúdo de cada experiência. Perceba que, seja o que for que a sua atenção encontre, aparece no mesmo campo consciente. É um campo sem divisões dentro dele, sem compartimento dentro dele. Esse campo é sem costura. O campo em si é vazio de objetos. Qualquer coisa que a nossa atenção encontre é um objeto aparecendo dentro desse campo sem costura, desse campo consciente sem costura. Agora, ao invés de dirigir a sua atenção para os objetos que aparecem nesse campo, comece a explorar esse campo em si mesmo. Aventure-se com a sua atenção o mais longe que você puder nesse campo. Tente encontrar um limite para ele, uma borda. Tente encontrar uma borda para o campo consciente, vazio, no qual a sua experiência acontece ou aparece. E assim, sinta
não apenas entenda, sinta que você este campo consciente e vazio, no qual toda a experiência aparece, não tem limite. Não tem borda. A nossa atenção nunca deixa este campo. A nossa atenção nunca encontra nenhuma experiência fora desse campo da consciência. Onde quer que seja que você faça esse experimento, aqui, na sua casa, se você estiver na Lua, se você pousar em Marte, você pode fazer esse experimento e você terá que admitir: eu nunca encontro nada fora da consciência. Ou seja, eu, consciência, nunca encontro nenhuma experiência que aconteça fora de mim mesmo. Eu não estou falando sobre uma experiência extraordinária que eu estou tendo, que vocês não estão tendo. Eu só estou articulando claramente a experiência que todos nós estamos tendo. Pode ser que a gente não tenha notado antes, mas tendo notado ou não, é um fato inegável da experiência que toda a experiência aparece dentro da consciência. E eu sou essa consciência. O corpo aparece em mim e não o contrário. Eu não apareço no corpo, o corpo aparece em mim. Pergunte a si mesmo: qual é a natureza essencial desse campo? Não pense sobre isso. Não trabalhe isso com a sua mente. Você está experimentando isso. Eu quero dizer com isso que você é esse campo consciente, no qual a sua experiência, ou seja, o corpo, a mente e o mundo estão aparecendo. A mente, o corpo e o mundo estão continuamente aparecendo e desaparecendo nesse campo. Sobre esse campo em si, qual é a sua natureza? Ou seja, qual é a sua natureza? Qual é a natureza do eu?
pergunte a si mesmo: esse campo consciente e vazio ganha ou perde alguma coisa através da aparência ou do desaparecimento de algum objeto em particular? Ganha ou perde alguma coisa devido à aparência ou ao desaparecimento de algum objeto em particular? Esse campo alguma vez é maculado, ou ferido, ou modificado quando um objeto aparece ou desaparece? Apesar desse campo tocar intimamente em cada objeto que aparece dentro dele, cada objeto deixa o campo completamente intocado. Esse campo está sempre na mesma condição prístina. Que não precisa ser purificado, ou esvaziado, ou silenciado, ou expandido. Ele é essencialmente puro, no sentido de que não é misturado com nenhuma limitação de algum objeto. Ele já é inerentemente vazio. A sua natureza já é a paz em si. Nenhuma atividade ou inatividade da mente poderia aumentar ou diminuir a sua paz inerente. Perceba que toda a experiência que nós temos, pensamentos, imagens, sentimentos, emoções, visões, paladar, audição, etc., todos aparecem e desaparecem nesse campo
consciente e vazio. Pergunte a si mesmo, quando um objeto aparece, de onde ele vem? Tome um pensamento, por exemplo. Os pensamentos estão sempre aparecendo e desaparecendo. De onde o pensamento vem? Alguma coisa que aparece precisa necessariamente vir de algum lugar. Alguma coisa que desaparece necessariamente precisa ir para algum lugar. Não diga eu não sei. Você está experimentando o aparecimento e o desaparecimento dos pensamentos em você. Então, portanto, você necessariamente tem que estar experimentando o lugar de onde eles aparecem e desaparecem, de onde eles vêm e para onde eles vão. Os pensamentos surgem de um lugar fora desse campo consciente. Eu espero que todo mundo responda não a essa pergunta, porque a gente acabou de descobrir que não existe esse lugar. A nossa cultura é fundamentada no pressuposto de que a consciência reside em algum lugar dentro da cabeça, em que todo o resto reside fora da consciência. Esse é um pressuposto fundamental da nossa cultura, apesar de nunca ninguém jamais ter encontrado esse lugar. É puramente um pensamento conceitual abstrato que não tem nenhuma relação com a experiência, seja ela qual for. Volte para o pensamento. De onde ele vem? De onde ele surge? Obviamente, ele surge na consciência, de dentro da consciência. Então agora pergunte a si mesmo, o que há ali presente, no campo vazio da consciência, anterior ao surgimento do pensamento? Há apenas o vazio. O campo consciente vazio, o vazio da consciência. Então pergunte a si mesmo, do que o pensamento é feito? Ele precisa necessariamente ser feito do que estiver presente nesse campo da consciência, anterior ao surgimento dele. O que é isso? Ele tem que ser feito de alguma coisa que esteja lá antes do aparecimento dele. O que é isso? A consciência vazia. O pensamento é feito disso. Não tem nada na consciência que não seja a consciência em si. A partir do que o pensamento poderia ser feito. Em outras palavras, quando um pensamento aparece, nenhuma substância nova vem à existência. O pensamento é uma modulação temporária dessa presença eternamente existente da consciência. É uma modulação temporária da eterna
substância da consciência. E como tal, o pensamento dá à consciência um nome e uma forma temporários. Nós poderíamos dizer, a consciência, ela mesma, assume um nome e uma forma temporários, quando ela toma a forma de um pensamento. É a própria consciência que começa a vibrar dentro de si mesma. Cada pensamento é uma vibração particular da consciência aparecendo na consciência, sendo conhecido pela consciência, feito de consciência. Se a gente perguntar o que é isso que está vibrando na forma de um pensamento, a única coisa que tem ali é a consciência, ela mesma. Quando o pensamento desaparece, a substância a partir da qual ele é feito não desaparece. Ela simplesmente para de vibrar na forma daquele pensamento. A sua realidade, a realidade do pensamento, ou seja, a coisa da qual ele é feito, não vai a lugar nenhum. E simplesmente para de assumir um nome e uma forma particulares. Então, no próximo momento, ele vibra numa frequência diferente, numa diferente amplitude. No momento seguinte, vibra diferente. E então, a consciência para de vibrar naquela frequência específica, mas a coisa da qual o pensamento é feito não foi para lugar nenhum. Simplesmente voltou à sua condição original. Toda a experiência, se a gente explora nesse sentido, e eu encorajo vocês a não ter pressa em explorar toda a experiência desse jeito, todo tipo de experiência, as que não sejam prazerosas ou as prazerosas, o pensamento mais inteligente ou mais estúpido, a mais prazerosa, a mais desprazerosa, qualquer experiência aparece na consciência, é conhecida pela consciência e é feita de consciência. Qualquer experiência. Mas nenhuma experiência, nenhuma forma que a consciência assuma jamais se divide no campo da consciência em dois objetos separados, em duas partes separadas. É sempre um campo indivisível e sem costura, sem limites. Não há objetos separados ou eus separados nesse campo. Seres separados.
Da mesma forma como uma multidão de pessoas em um filme não dividem a tela numa multidão de partes. É sempre a mesma tela indivisível. Esse campo consciente é a realidade da qual todas as aparências emprestam a sua aparente existência. Os objetos e seres emprestam a sua existência aparente desse campo indivisível, infinito. Em termos religiosos, esse campo é chamado de o ser infinito de Deus. É isso que significa no qual nós nos movemos e nós temos o nosso ser. Todos os objetos e seres têm o seu ser no ser infinito de Deus. A sua aparente existência é o ser infinito de Deus. Não há nenhuma outra substância presente na experiência. A existência de seres individuais e objetos é apenas real do ponto de vista ilusório de um desses seres. Em outras palavras, é apenas do ponto de vista de uma daquelas pessoas, daquela multidão no filme, é que há essa multidão, 10.000 pessoas. E a partir de cada um desses pontos de vistas, há essa multiplicidade de objetos. Mas do ponto de vista da tela, que é a realidade dessa aparência de 10.000 pessoas, há apenas a sua presença indivisível, sem costura e sem limites. A tela jamais experimenta a multiplicidade de objetos ou seres. A consciência infinita não sabe nada sobre uma multiplicidade e uma diversidade de experiências finitas. O infinito pode apenas conhecer o infinito. O finito pode apenas conhecer o finito. É apenas do ponto de vista ilusório do finito é que há seres finitos e objetos. Em outras palavras, a mente sobrepõe os seus próprios limites naquilo que ela observa e pensa que esses limites são inerentes ao que ela está observando. Não é assim. Os limites estão no modo como a gente vê, não no que a gente está vendo.
vá para a experiência do corpo. Se a gente rotula essa experiência de corpo, então parece que é alguma coisa feita de matéria sólida, densa, localizada. Remova o rótulo corpo e substitua pelo rótulo sentir. Se os nossos olhos estão fechados, a única experiência que a gente tem do corpo é o sentir. A experiência do sentir é feita de mente, não de matéria. Nada mudou. A experiência é a mesma. É idêntica, apenas o rótulo mudou. Mas com a mudança do rótulo, parece que nós experimentamos o corpo de um novo jeito, não mais como uma coisa sólida, densa, limitada, de matéria. O sentir é apenas mente. Veja o sentir é o sentir, é apenas sentir. O do corpo é adicionado pelo pensamento. Apenas mente. Veja que a mente não é alguma coisa que aparece dentro de alguma coisa chamada corpo. É o corpo que aparece na mente. Na verdade, não é o corpo que aparece na mente. O corpo é a mente. Tudo que há no corpo é o sentir. Tudo do que o corpo é feito é o sentir. Não o sentir de um corpo. Apenas o sentir. Mas isso é apenas metade do caminho. Observe que tudo o que há do sentir é o conhecimento dele, a consciência do sentir. A única substância presente no sentir é a consciência, o puro experimentar, a consciência. Na verdade, da mesma forma como não é sentir o corpo, veja que, na verdade, não é estar consciente de estar sentindo, mas é apenas estar consciente. Tudo o que há na experiência de sentir é estar consciente. Tudo que tem ali é a consciência. No primeiro passo, a gente reduz a matéria à mente. No segundo passo, a gente reduz a mente à consciência. Mas observe que a sua experiência não mudou. A sua experiência do assim chamado corpo é a mesma agora do que há 5 minutos atrás. Em outras palavras, matéria, mente e consciência não são
três substâncias diferentes. São três diferentes jeitos de experimentar. São três diferentes nomes que a gente dá para três diferentes perspectivas. Em cada caso, a única coisa presente é a consciência. Se a gente identifica a consciência com o corpo, a experiência parece ser feita de uma coisa chamada matéria. Se a gente identifica a consciência com pensamentos e sentimentos, a experiência parece ser feita de mente. Se a gente identifica a consciência consigo mesma apenas, a experiência se conforma com esse entendimento e é sentida e conhecida como sendo feita de consciência apenas. Então, esses são os três passos essenciais do caminho espiritual. O primeiro, eu sou a consciência. O segundo, essa consciência que eu sou é indivisível, sem limites, totalmente pacífica, em um campo no qual toda a experiência aparece e pelo qual toda a experiência é conhecida. No terceiro passo, então, tudo o que aparece na consciência é feito de consciência. Tudo que resta, uma vez que esses três passos são claramente vistos, é tentar viver a nossa vida de uma maneira que seja coerente com esse entendimento, com esse sentimento e entendimento. Ou seja, pensar, sentir e agir e perceber e se relacionar de uma forma que seja coerente com as implicações dessa nova perspectiva.